Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar um salto no tempo, mas não para frente, e sim antes de Cabral encostar por aqui. Se prepara para explorar o Brasil de antes de 1500, uma terra cheia de vida, cultura e histórias incríveis, mesmo sem espelhos, caravelas ou coroas europeias por perto. Você vai descobrir povos indígenas com saberes avançados, cidades organizadas, agricultura de ponta e uma conexão com a natureza que a gente devia aprender mais até hoje. Mas antes de embarcar nessa viagem, dá uma curtida no vídeo e se inscreve, só se você curtir mesmo o conteúdo, claro. E aproveita para me contar, nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí. Sempre acho massa ver até onde essa conversa chega. Agora ajeita o fone, acende uma luz tranquila, liga aquele ventilador para o zumbido de fundo ficar no clima. E bora descobrir juntos o Brasil que existia antes do Brasil. Você abre os olhos. A umidade é a primeira coisa que sente. Ela se infiltra em sua pele, gruda nos ossos, respira com você. O ar cheira a madeira molhada, fumaça velha e sangue recém-selado. Você está nu, exceto pela pintura de urucum que cobre seus braços e rosto. A pele brilha sob a luz filtrada do sol que luta para penetrar a copa fechada da Mata Atlântica. Ao seu redor, sons que jamais existiriam num apartamento com Wi-Fi. O grito insistente de um macaco prego, o bater de asas de uma arara azul, o estalo de cipós rompendo com o vento. Você não sabe o que é Brasil. Não existe um nome ainda. O que existe é a terra, a mata, o rio. Você se levanta de uma esteira feita de palha entrelaçada, ainda quente do corpo de outro alguém. Talvez seu companheiro, talvez sua mãe. Aqui, os nomes não são fixos. As relações são fluxos, líquidos, como a chuva que começou a cair fina sobre a aldeia. Crianças já correm nuas entre as malocas de pau a pique e sapé, rindo como se nunca tivessem ouvido falar de colonização, dívida pública ou boletos. Os mais velhos mastigam folhas sentados em roda, como fazem desde antes da palavra antes existir. Você caminha entre eles e ninguém te chama pelo nome. Você é apenas mais um sopro dentro da grande respiração da floresta. Seu estômago ronca, mas não há pressa. Caçar é um ritual, não um serviço. Pega seu arco, suas flechas endurecidas no fogo da noite anterior, e parte para o mato fechado. Seus pés sabem o caminho. Você pisa na lama como se a lama fosse sua pele. O mato te reconhece. Você é um animal entre animais. Mais adiante, um veado catingueiro surge distraído. Você prende a respiração. Um disparo. A flecha crava fundo e o silêncio que se segue é quase religioso. Você se aproxima e ajoelha. Pede perdão ao espírito do bicho. Ele vai alimentar sua gente. O sangue quente escorre pelos seus dedos e você sente a vida dele se misturar com a sua. Ao voltar, sua aldeia o recebe com gestos, não palavras. A carne é repartida. As crianças olham com olhos grandes. Uma delas pergunta se os espíritos estavam com você. Você não responde. Mas à noite, quando o pajé cantar sob o efeito do cauim fermentado, talvez ele saiba. Talvez ele diga que você sonhou certo. A fogueira crepita no centro da aldeia. O cheiro de gordura assando na brasa mistura-se ao de fumaça e terra molhada. Você se senta e come com as mãos. Não há talheres. Não há pronomes de tratamento. Aqui, o mundo ainda é inteiro. Você escuta as histórias. Os mais velhos falam do tempo em que os rios eram mais cheios e as estrelas mais próximas. De quando os homens conversavam com as onças e os trovões. Você não duvida. Você vê nos olhos deles a certeza de quem nunca precisou provar nada, para ninguém. Enquanto a noite avança, os tambores começam. Primeiro tímidos, depois como batidas de um coração em êxtase. Você dança, você gira. Seus pés pisam no barro como se quisessem acordar os mortos. E eles acordam, em seus ossos, em seus sonhos. Você sente o mundo se abrir como uma ferida antiga. Você dorme sob as estrelas. A brisa morna da mata sussurra palavras que você não entende, mas sente. Elas dizem que algo virá. Algo grande, algo estranho.
Você não sabe o que é um navio, nem pólvora, nem cruz. Mas algo dentro de você começa a doer. Na manhã seguinte, o céu está vermelho. O velho da aldeia diz que é sinal. Os pássaros não cantam. O rio parece mais escuro. Você mergulha mesmo assim. Lava o corpo. O sangue do veado ainda está entre suas unhas. Mas quando emerge, algo mudou. O cheiro do ar. A textura do tempo. Você sente que o mundo está prestes a ser reescrito. Mas por enquanto, ainda é seu. Ainda pulsa com o ritmo dos seus pés na terra. Ainda canta com os pássaros. Ainda sussurra com o vento. Ainda respira com você. Por enquanto, você ainda sente o cheiro da noite na pele, mas o sol já avança por entre as copas, pintando o chão da mata com sombras dançantes. O ar está mais úmido agora. Goteja dos galhos e escorre pelas folhas largas de bananeiras bravas como se a mata estivesse suando. Você se move devagar, sentindo o chão fofo de folhas mortas ceder sob seus pés descalços. O silêncio nunca é completo aqui. Há um zumbido, constante como o murmúrio da própria floresta, e ele nunca te abandona. Um grito longo e agudo de macaco se espatifa no ar à distância, e por um segundo, você sente algo semelhante ao medo. Mas o medo é velho conhecido. Desde o nascimento você foi ensinado a respeitar, não a dominar. E nesta terra antes chamada Brasil, os que ignoram a selva pagam caro. O cipó que parece inofensivo pode esconder uma serpente. A fruta colorida, doce como mel no aroma, pode ser veneno disfarçado. Aqui tudo é belo e perigoso ao mesmo tempo. Inclusive você. Você leva um arco pequeno nas costas. Ele foi feito por seu pai, mas você mesmo trançou a corda. Uma linha fina de tripa de anta, tensa, firme. É com ela que você caça desde os 11 anos, quando matou sua primeira cutia. Houve uma cerimônia. Seu rosto foi pintado com urucum e carvão. E a cutia, embora pequena, foi assada inteira, como prova de sua entrada no mundo dos que matam para viver. Um barulho à direita. O farfalhar rápido de algo pequeno. Você congela. Respira uma vez só. Os olhos varrem os arbustos. Um lagarto. Grande, verde escuro, língua rápida. Você não precisa dele agora. A fome não é urgente, mas você ainda vai precisar voltar com algo para mostrar. Você segue adiante. A trilha que escolheu não existe. E essa é a regra. Trilhas abertas demais viram caminho de bicho, ou pior, de gente inimiga. Entre sua aldeia e a próxima há uma tensão antiga, feita de disputas por território, honra e vingança. Você não entende os motivos exatos. Ninguém da sua idade entende. Mas todo mundo carrega no corpo alguma lembrança dessa tensão. A cicatriz, no braço do guerreiro mais velho. A ausência de um tio. A história sussurrada da noite em que o céu se encheu de flechas e gritos. Você chega a uma clareira. A luz invade como uma presença divina. No centro, uma pedra coberta de líquen, quente ao toque. Você senta e, por um instante, respira o mundo como ele é, sem palavras. A floresta tem um ritmo, e você aprendeu a ouvi-lo antes de saber falar direito. O vento que se arrasta por entre as palmeiras. O estalo seco dos bambus. O bater de asas de um mutum no alto. A floresta fala, e você escuta. De repente o cheiro muda. Um perfume adocicado no ar. Você se abaixa, fareja como bicho. O olho atento. Um arbusto de jabuticaba selvagem. Pequenas frutas negras, brilhantes. Você se aproxima devagar, mão estendida. Pega uma, gira com os dedos, sente o peso. Morde, é azeda, mas viva. A acidez estoura na boca. Lembra que o mundo ainda pulsa, ainda alimenta. Você come mais duas. O suficiente para acalmar o estômago, não o suficiente para causar dor depois. Você já aprendeu isso também. Então outro som, mais baixo, mais denso. Um bater ritmado de madeira contra madeira. Você se levanta devagar, gira o corpo sem fazer ruído. Sabe o que é? Toré, um ritual. Está vindo da direção do rio. Você caminha em silêncio, pés leves.
como se fosse feito de fumaça. Quanto mais se aproxima, mais o som cresce, misturado, agora com vozes, algumas cantadas, outras gritadas. Ao chegar perto da margem, esconde-se entre os arbustos. Espreita, ali, em pé, diante das águas calmas, estão os velhos da aldeia, corpos pintados, plumas vibrantes nos cocares, mãos segurando maracás que chacoalham com o peso de sementes secas. Eles giram em círculos lentos, dançam, invocam, falam com os encantados. Você não deveria estar aqui. Isso é para os iniciados, mas algo te prende. Talvez seja o modo como os corpos se movem juntos, como se o tempo inteiro fossem uma única criatura. Talvez seja o cheiro forte de fumaça misturado a alguma raiz que você não reconhece. Ou talvez seja o modo como os olhos do pajé se fecham enquanto ele canta, como se visse outro mundo dentro do próprio. Você observa por mais alguns minutos, depois recua, vira as costas, parte. Há coisas que não podem ser olhadas por muito tempo, e os encantados, os que vivem entre os mundos, são sensíveis ao olhar direto. De volta à trilha improvisada, você começa a subir. O terreno se torna mais íngreme e a vegetação mais fechada. Aqui vivem os bichos maiores. Aqui os antigos dizem que a mata tem olhos. Você encontra pegadas, de anta, recentes. O barro ainda úmido. O coração acelera. A caça está perto. Você se agacha, toca a marca. O cheiro da terra molhada sobe rápido. Seus olhos vasculham a direção. Lá está, um rastro leve de folhas esmagadas. Você segue. Agora, tudo se resume ao silêncio. Cada passo é medido. Cada respiração, contida. Você se esgueira como sombra, até que vê, entre dois arbustos baixos, a silhueta grande e trêmula do animal. A anta fareja, distraída. É o momento. Você ajoelha, desliza o arco do ombro, puxa a flecha, mira. Mas algo paralisa você. A mata está mais densa conforme a tarde cai. O verde escurece devagar, como se o céu estivesse se aproximando do chão. Você sente isso nos ombros, esse peso invisível de um mundo que se fecha, não como uma prisão, mas como um útero. E aqui dentro, longe dos olhos do dia, é onde os mistérios ganham corpo. Você retorna à aldeia em silêncio, sem a anta, sem qualquer prova de caça. Mas seu peito carrega uma estranha paz. Ao se aproximar, ouve o som do fogo estalando no centro da maloca. As crianças ainda brincam, correndo em círculos, imitando bichos da mata. Um menino finge ser uma onça e salta sobre uma menina que urra como um macaco prego. Todos riem, mas o riso tem um tom áspero, quase selvagem. Ninguém pergunta por que você voltou de mãos vazias. Aqui as respostas vivem no corpo, não na boca. Um olhar basta, e quando sua mãe te encara por um segundo, os olhos negros como pedra de rio, ela entende. Ela vira as costas e coloca um punhado de farinha na cabaça. Está tudo bem. O cheiro do peixe assado sobe e se mistura com o da fumaça, do suor e do urucum. Você come devagar, sentado perto da entrada, e enquanto mastiga, observa os velhos em círculo, trocando histórias baixas, as bocas entreabertas, cuspindo palavras como se fossem feitiços. E então, quando a noite finalmente cobre tudo com o manto de breu, você escuta. Um som diferente. Vem de além das árvores. Um lamento longo, quase um assobio, como o vento cantando no osso. Ninguém. Ouija, mas você sabe que todos ouviram. A velha sentada no canto, com os olhos leitosos de quem enxerga mais do que deveria, murmura. É ele. Você não pergunta quem. Você já sabe, o espírito que ronda as margens, o que cheira sangue antigo. Dizem que foi guerreiro ou talvez curandeiro traído. Sua alma não voltou para o grande rio dos mortos. Ficou presa. E quando a noite fica densa demais, ele caminha entre os vivos. Você finge que não sente o arrepio na espinha, mas o corpo sabe, e sua pele treme como folha ao vento. Mais tarde, enquanto todos dormem, você permanece acordado, deitado em seu canto, os olhos presos nas frestas do teto de palha. As estrelas piscam lá fora, tímidas, e você pensa na anta, no ritual que viu,
no som estranho da floresta quando o arco está abaixado, e então você dorme. Mas não é um sono limpo, é um mergulho, um afundar. Você está em um campo aberto agora, mas não há sol. A terra é preta. A vegetação que te cerca parece viva demais. Raízes se movem como dedos. Um rio vermelho corta o chão e à sua margem uma figura. Alto, magro, pele cinza como cinza de fogueira apagada. Olhos fundos. Ele olha para você como se te conhecesse desde antes de você nascer. E quando abre a boca, o som que sai não é palavra. É um gemido que não cabe na garganta de homem nenhum. Você acorda suando, com gosto de terra na boca. O céu lá fora está azul profundo. A aurora mal nasceu. E no centro da maloca, o fogo ainda arde baixo, como um olho meio fechado. Você se levanta, pega o bastão de caminhada feito de pau-ferro e sai, sem dizer uma palavra. Você vai atrás da velha. Ela vive na beira da aldeia, perto das pedras altas. Seu corpo é magro, a pele solta como casca de cobra, e seu cabelo branco se mistura com penas. Ela te vê se aproximar, mas não se move. Você se senta diante dela e espera. Você aprendeu que certas palavras não podem ser pedidas. Elas precisam ser dadas. Ela cospe no chão. Depois te oferece um pedaço de cauim velho, azedo. Você bebe. É o preço da escuta. E então ela fala. Conta sobre os primeiros tempos. Antes de tudo ser nomeado. Quando os homens e os bichos falavam a mesma língua e dormiam nos mesmos ninhos. Fala do dia em que a mata se revoltou contra os que tentaram prendê-la. Conta de uma noite tão escura que o próprio céu esqueceu de amanhecer. E, por fim, fala sobre ele. O espírito do assobio. Ele era feito de vingança, ela diz, a voz como couro velho rangendo. Matou demais. Amou demais. Viu tudo ser queimado. E ficou. Você pergunta o que ele quer. Ela sorri. Mas não é um sorriso humano. É só dente e lembrança. Ele quer ser lembrado. Você volta para a aldeia como se voltasse de outro tempo. O sol agora já brilha alto. O corpo das pessoas se move, devagar, como se estivessem dentro de um sonho quente. Os caçadores voltam com presas pequenas. A farinha é batida em ritmo de tambor. Mas dentro de você algo mudou. Você agora carrega uma pergunta que não tem forma, mas que pesa. Uma pergunta que vibra nas veias, como tambor antes da guerra. Na beira do rio, você senta e olha a correnteza. A água passa indiferente, levando folhas, penas, lembranças. E ali, refletido na superfície por um segundo, só um segundo, você jura que vê o rosto dele. Não o da velha, não o da anta, o outro. E dessa vez, você não sente medo. Só sede. O rio te observa. Não são seus olhos que veem. É a sua pele. É o som das margens respirando. A água não apenas corre. Ela pensa. Ela leva segredos. O rosto que você viu ali, refletido por um instante, deixou mais do que uma imagem. Deixou um fio puxando você por dentro, enquanto os outros trabalham. Trançam cestos, limpam peixes, secam raízes ao sol. Você se afasta. O corpo obedece sem saber. Os pés te levam como se guiados por um caminho que sempre esteve ali, escondido sob folhas, esperando por você. A mata te engole, devagar. O som das aves diminui. Até o zumbido dos insetos parece respeitar o silêncio que cresce. Aqui as árvores são maiores, antigas, tão velhas que carregam cicatrizes de tempos antes do nome. Uma delas, uma gameleira de tronco oco e torto, parece te reconhecer. Suas raízes se erguem do chão como costelas. Você passa por baixo delas como quem entra num ventre. Dentro, a luz é verde e pesada. Você encontra pegadas, humanas, mas pequenas demais para serem de adulto, grandes demais para serem de criança, e apenas no chão. Vermelhas, negras, espalhadas como se tivessem caído durante uma dança ou um sacrifício. Você as recolhe, instintivamente. Elas parecem vibrar entre seus dedos. Mais adiante, há uma clareira. No centro dela, pedras dispostas, em círculo. Alguém ou algo construiu aquilo. Não é natural.
e há marcas queimadas no chão. Cinzas, ossos, mas não restos de caça. São de gente. Um fêmur fino, um pedaço de mandíbula com dentes ainda presos. Você não sente medo. Você sente familiaridade. Como se parte sua já tivesse estado ali. Como se estivesse voltando para um lugar que ainda não conhecia. Então você ouve um sussurro. Não atrás, não à frente. Dentro. Você viu. A voz não tem gênero, nem idade. Ela não entra pelos ouvidos. Ela escorre pelos poros. Entra pela base da nuca, caminha até o fundo dos seus pulmões. Você engasga, mas não com ar, com lembrança. E tudo escurece. De repente, você está em outro tempo. O mesmo lugar, mas não igual. As árvores estão mais novas. As pedras ainda quentes. E há gente. Muitos corpos ao redor do círculo, pintados com urucum e genipapo, nus, em transe, dançando, gritando palavras que você entende, mesmo nunca tendo ouvido. Uma mulher entra no centro. Ela é forte, a pele escura como tronco molhado, os cabelos trançados com espinhos. Seus olhos brilham. Ela carrega uma criança nos braços. E a criança sorri, sem dentes. A mulher ergue a criança sobre a fogueira. Você quer gritar, mas sua boca não responde. Eles cantam mais alto. Os corpos giram. E então, num gesto seco, ela joga a criança no fogo. O grito que sai do bebê é curto. Mas o da mata, o da própria floresta, não, é longo, agudo, eterno. Você cai de joelhos. O tempo quebra. Você volta para o presente encharcado de suor e lama. A clareira está vazia, mas as cinzas estão lá. As pedras também. Você corre de volta na aldeia, sem pensar. O coração batendo fora do peito. O bastão esquecido. As penas nas mãos. Quando chega, a aldeia está em festa. Um velho voltou de uma caçada longa com um tatu enorme. As mulheres preparam a carne. Os jovens ensaiam canções. Há alegria. Mas ao te verem, algo muda. Seu rosto não esconde. Você carrega um peso. Sua mãe te vê e se aproxima. Toca seu ombro. Te olha nos olhos e pergunta: você viu? Você apenas balança a cabeça. Sim. Ela te leva até o pajé. O velho dos dentes amarelos e olhos fundos. Ele te observa como quem lê um texto antigo. Você entrega as penas. Ele as segura como se fossem brasas. Você foi chamado, ele diz. Chamado. Por quê? Você pergunta com a voz ainda suja de medo. Pela memória. E então ele começa a pintar seu rosto. Uma linha preta atravessando da testa até o queixo. 2 marcas nos olhos. Uma espiral no peito. Você agora carrega o sinal dos que vêm. Você não pediu isso, mas também não nega. Enquanto a noite nasce de novo e os tambores começam a bater com um ritmo mais lento, mais grave, você se senta perto do fogo e ouve o que os antigos têm a dizer sobre os tempos que vieram antes da pedra, antes da língua, antes do tempo. E enquanto as palavras se transformam em imagens, e as imagens viram lembranças que não são suas, mas são, você sente algo nascer dentro de você, uma fome, não de carne, mas de origem. Amanhã chega com um peso, o calor vem rápido, sem aviso, e já está te sufocando antes de o sol realmente aparecer. O fogo, ainda vivo no centro da aldeia, reflete a luz sobre as pedras cobertas de musgo. O cheiro de peixe seco e a fumaça das fogueiras se misturam, como um único hálito denso e sufocante. Você acorda com o som das folhas, sendo mexidas. Alguém te observa, mas não há medo. O olhar é calmo, como o da mata, como o do rio. A presença de quem já te conhece há muito tempo. Não é um ser humano. É o espírito do lugar. Ainda com os olhos pesados, você sente os pés esquentando contra a terra. E mesmo antes de se levantar, percebe que algo mudou dentro de você. Como se a pele agora fosse mais fina, mais sensível, mais aberta para o que está à sua volta. Seus sentidos se agudizam. O cheiro da erva mate parece mais forte. O som da água ao longe mais nítido. A cor do céu, azul profundo, mais próxima. O pajé nunca te disse isso em palavras, mas você sabe agora. A máscara não é apenas um símbolo. É um portal. O rio,
que antes parecia ser apenas água, agora é muito mais. É uma linha que conecta todos os seres. As pedras são mais do que rochas. Elas são registros, memórias do que já aconteceu e do que ainda vai acontecer. As árvores não são apenas árvores, mas bibliotecas vivas. E você não é mais uma simples pessoa. Você é uma interseção, uma linha que conecta o visível e o invisível. Ao retirar a máscara, o mundo volta à sua forma usual. A aldeia, a terra, as pessoas ao seu redor. Mas agora, tudo está diferente. Não é mais uma realidade que você observa de fora. Você sente em cada passo o murmúrio da terra. Você escuta nas vozes da aldeia ecos de vozes muito antigas. E você percebe o que o pajé já sabia. O tempo, aquele que todos acreditam ser linear, não é. O futuro já está impresso no presente, e você agora tem acesso a isso. Você já viu o que está por vir. Já tocou as raízes do que será. Você caminha de volta até o centro da aldeia. As pessoas não te olham como antes. Há um tipo de respeito que agora se forma, mas também há um afastamento. Não porque te temem, mas porque agora você pertence a algo mais. Ao lado do fogo, a mãe te observa. Ela sabe o que você carrega, o que você se tornou. Não precisa falar. O vínculo entre vocês é mais profundo que as palavras e, ao olhar para o céu, você entende. A jornada é apenas o começo. Você não é mais apenas um espectador da história. Você é parte dela. O vento agora carrega consigo algo diferente. Você sente em cada fibra do seu ser que a mudança está prestes a acontecer. O som das folhas, que antes eram apenas uma melodia natural, agora soa como uma linguagem, um sussurro que você começa a entender. Não são palavras claras, mas algo muito mais profundo, uma mensagem ancestral, carregada com o peso de gerações passadas e futuras. O pajé, como se sentisse sua inquietação, se aproxima novamente, seu olhar penetrante como uma chama. Ele não precisa falar. Seus olhos dizem tudo. Ele te observa, como um raio que examina a terra buscando algo oculto. Você é o escolhido, não no sentido em que se pensa normalmente sobre essa palavra. Não é sobre poder ou grandeza. É sobre destino, sobre a continuidade de algo muito maior do que você mesmo pode compreender. Como se de alguma forma você fosse uma peça fundamental para que a roda do tempo continue girando. Ao seu redor, a aldeia segue com seu curso. As crianças brincam ao redor da fogueira, rindo e correndo descalças pela terra quente. As mulheres se reúnem para preparar a comida, enquanto os homens caçam ou pescam. Mas tudo isso parece distante agora. Você se sente parte de algo mais vasto. Uma rede invisível que liga os seres e a terra de uma forma que a maioria não consegue perceber. O pajé te observa mais uma vez, e então faz um gesto que você não pode ignorar. Ele te chama para segui-lo. Vocês caminham pela floresta densa. As árvores se erguem como gigantes, seus troncos grossos e as folhas densas bloqueando a luz do sol. O som dos animais e o murmúrio do vento são tudo o que você ouve. Mas há algo mais. Você sente que está sendo guiado para um lugar específico. Um lugar que não é apenas físico, mas que também ressoa em um nível espiritual. É uma viagem que, em sua essência, não se destina a ser compreendida, mas sentida. Ele te conduz até uma clareira no meio da floresta. O ar aqui é mais fresco, como se tivesse sido separado do mundo exterior. Você sente uma energia pulsando no solo. O chão, coberto de folhas secas e raízes, parece vibrar com uma frequência que você pode sentir em seu próprio corpo. O pajé se ajoelha, e você faz o mesmo. Ele começa a entoar um cântico baixo e profundo, palavras que não são conhecidas por você, mas que ressoam em seu ser como se já estivessem guardadas em algum lugar profundo dentro de sua alma. Cada som parece tocar as raízes da terra e as estrelas no céu. Você fecha os olhos, e ao fazer isso, a floresta ao seu redor começa a mudar. Não no sentido físico, mas na essência do que ela é. As árvores se tornam mais altas, mais imponentes, como se tivessem sido erguidas pela própria força do tempo.
Você sente uma conexão com elas, como se elas estivessem te observando, esperando que você compreenda algo que está além de sua percepção cotidiana, e então você entende. Este lugar não é apenas um ponto no espaço, ele é um ponto no tempo. É o centro do ciclo, o espaço onde as energias da Terra e do céu se encontram, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam. É um portal, um lugar onde tudo se conecta, onde a história da humanidade, dos animais, das plantas e dos espíritos se tornam uma só. O pajé, agora em silêncio, te observa com um olhar penetrante. Ele já sabe o que você viu. Ele não precisa perguntar, pois tudo o que você experimentou é compartilhado entre vocês, sem a necessidade de palavras. E de alguma forma, você também sabe o que é preciso fazer. Você se levanta e, sem hesitar, começa a caminhar em direção ao centro da clareira. Cada passo é um movimento no tecido da realidade. O chão, antes simples, agora parece ser composto por camadas de tempo. Camadas de história que se desenrolam conforme você avança. As árvores ao seu redor começam a brilhar suavemente, suas folhas agora parecendo capturar a luz do que está além do visível. A energia que emana da terra se torna mais forte. Você sente uma pulsação em seus pés, uma vibração que se estende por suas pernas, subindo até sua barriga, seu peito e finalmente até sua cabeça. O ar está mais denso, mais pesado, como se o próprio tempo tivesse se comprimido. E então você vê, à sua frente, uma figura aparece, emergindo da névoa que preenche a clareira. Não é um ser humano, não é um animal. É algo mais antigo, mais profundo, algo que pertence à terra, aos rios, ao céu e à chuva. É uma presença que não tem nome, mas que te observa com uma sabedoria imensurável. Você se sente pequeno diante dela, mas ao mesmo tempo, não há medo. Apenas uma paz, uma compreensão do que está acontecendo. A presença diante de você não está aqui para te testar. Ela está aqui para te lembrar. Te lembrar de quem você é, de onde você veio e de onde você está indo. O pajé se aproxima, agora mais calmo, mais centrado, e te oferece um amuleto. O amuleto é simples, mas ao mesmo tempo complexo. É feito de um material que brilha com a luz das estrelas, e seu formato é familiar, como se fosse algo que você já tivesse visto em seus próprios sonhos. Aceite, ele diz, a voz suave, como se fosse uma continuidade da própria natureza, ao redor. Você pega o amuleto e, ao tocá-lo, sente uma onda de conhecimento percorrendo seu corpo. Não é como aprender algo novo, mas como lembrar de algo que sempre esteve lá, escondido nas profundezas de sua alma. As vozes dos ancestrais, os sons da terra, os ecos do rio, tudo começa a fazer sentido. Você entende agora. Não é apenas sobre o que está acontecendo aqui e agora. Não é apenas sobre o presente. O que você faz agora reverberará no futuro, nas gerações que virão depois de você. Você é um elo na cadeia do tempo. E como todos os outros antes, de você deve cumprir seu papel. Não com medo, mas com a aceitação do que é, do que sempre foi. O pajé se afasta, mas sua presença ainda está com você. O amuleto, agora pendurado em seu pescoço, brilha suavemente. Um lembrete de que você é parte de algo muito maior. O amuleto em seu pescoço começa a brilhar mais intensamente à medida que você caminha de volta pela floresta, como se estivesse absorvendo a energia de cada passo. O som dos seus pés contra o solo parece ressoar com um eco distante, quase como se você estivesse criando uma trilha invisível. Uma linha que liga o que está aqui ao que já foi e ao que virá. As árvores, à sua volta, não são mais apenas árvores. Elas são guardiãs da memória, testemunhas de todas as histórias que já aconteceram neste lugar. Você sente como se cada árvore tivesse algo a dizer, um segredo guardado em suas raízes profundas e em seus troncos seculares. Você sabe que a terra, que o vento, que as águas carregam as histórias de todos que já pisaram aqui, desde os primeiros seres humanos até aqueles que ainda nascerão. E, no entanto, há um vazio. Não um vazio de ausência, mas de algo que ainda não chegou. Como se a história que você está vivendo ainda estivesse sendo escrita.
e cada escolha, cada movimento seu, fosse uma página virada que direciona o enredo em novas direções. A aldeia se aproxima novamente, mas algo está diferente. A luz que antes preenchia o campo agora está mais suave, mais tênue. Não é a noite, mas há uma sensação de que o tempo está se desacelerando, como se as horas estivessem sendo esticadas, suspensas no ar, por um fio invisível. Você sente um chamado. Ele não é uma voz audível, mas um impulso, uma necessidade de seguir em frente, de descobrir o que vem a seguir. O pajé, com seu olhar sereno e compreensivo, te observa à distância. Ele não precisa te dizer nada. Seu papel já foi cumprido. Agora, é o seu momento de continuar. À medida que você entra na aldeia, os olhares dos aldeões se voltam para você. Não há surpresa, apenas aceitação. Eles sabem, de algum modo, que algo aconteceu, que algo mudou. O amuleto brilha em seu pescoço e você sente a força de sua jornada até aqui. Todos eles sabem que você não é mais a mesma pessoa. Você é agora parte de algo maior, de uma rede que une o passado, o presente e o futuro. Você se senta ao redor da fogueira, o calor da chama contrastando com o ar fresco da noite. As chamas dançam e se estendem para o céu escuro, como se quisessem alcançar as estrelas. O som das vozes ao seu redor se mistura com o crepitar da madeira. Não há pressa. O tempo não existe aqui. Apenas o presente. O eterno agora. Mas, à medida que você observa o fogo, algo dentro de você começa a se acender. Não uma chama física, mas uma chama interna. Uma chama de compreensão. O que aconteceu na floresta, o que o pajé te mostrou, agora começa a fazer sentido. Você não está apenas vivendo em uma aldeia. Você não é apenas uma pessoa comum entre muitas. Você é uma parte de algo que transcende os limites do que a maioria pode entender. Seu papel não é apenas ser, mas contribuir, de alguma forma, para que a história continue, para que a rede que une todos os seres, humanos e não humanos, continue a se expandir. O som das batidas do tambor começa a ressoar, distante, mas crescente. Os mais velhos começam a cantar, suas vozes carregadas, de uma melodia que ecoa pelas gerações. As palavras que você não conhece soam familiares, como se fossem parte de um idioma que você sempre soubera, mas que agora, por algum motivo, você é capaz de entender. Cada batida do tambor, cada canto das vozes, são marcos, pontos de referência que marcam a continuidade do ciclo. Você percebe que não está sozinho. Está cercado pelos espíritos da terra, pelas energias que permeiam cada ser, cada folha, cada pedra, cada gota de água. Tudo está interconectado. A vida e a morte, o nascimento e o fim, todos fazem parte de uma dança que nunca para. E você, nesse momento, é uma peça essencial dessa dança. O pajé se aproxima com um sorriso tranquilo, como se soubesse que você já entendeu. Ele não diz nada, mas ao te olhar, você sente uma conexão profunda, como se suas almas estivessem falando uma com a outra sem a necessidade de palavras. À medida que a noite avança, você sente que a jornada ainda está longe de terminar. Mas não há mais medo, não há mais dúvida. Você está onde precisa estar, no momento certo, cumprindo o papel que foi designado para você. As estrelas brilham acima de você, e você sabe com certeza que elas não são apenas luzes distantes. Elas são guias, faróis no escuro que indicam o caminho para aqueles que têm a visão necessária para vê-las. O amuleto em seu pescoço brilha suavemente, como uma chama interna. Um lembrete de que sua jornada é parte de algo imenso, algo eterno. O ciclo continua, e você é uma parte dele, agora e para sempre. Amanhã chega com a suavidade de uma tela recém-pintada, onde as cores se mesclam lentamente ao amanhecer. O som suave dos pássaros, que parecem entender a harmonia do momento, preenche o ar, enquanto o vapor da neblina se dispersa aos poucos, deixando a aldeia tomar forma novamente. Os primeiros raios de sol se infiltram pelas copas das árvores, criando linhas de luz dourada no chão da floresta. Você acorda de um sono profundo, mas não é um sono comum.
Não é uma simples recuperação de forças. É como se cada célula do seu corpo tivesse sido reconfigurada enquanto você descansava. Como se a própria energia da floresta tivesse entrado em você, o conectando ainda mais ao pulso da terra. O amuleto, que repousa contra o seu peito, agora brilha de forma constante, como se tivesse encontrado seu ritmo, como se estivesse sincronizado com o seu próprio. Os aldeões estão acordando também, um por um, com a tranquilidade dos que entendem que o tempo é mais uma questão de fluxo do que de contagem de horas. As crianças correm pelo campo, suas risadas se misturando com o canto das aves, enquanto os mais velhos se reúnem em círculos, trocando palavras e gestos que, embora não ditos em um idioma comum, são entendidos por todos. O pajé se aproxima com sua presença silenciosa, mas poderosa. Ele não fala, mas sua postura e o olhar profundo indicam que há algo novo por vir. Algo que ele sabe, mas que você ainda não compreende totalmente. Ele aponta para a floresta e, em um gesto que parece ser tanto uma instrução quanto uma bênção, o convite está claro. É hora de seguir em frente mais uma vez. Você sente o peso da decisão, mas não há mais dúvida. Algo dentro de você sabe que esta caminhada é parte de algo muito maior do que você pode perceber. As árvores que antes pareciam simples vegetação, agora se revelam como seres vivos, com suas próprias histórias, suas próprias batalhas e triunfos. O solo que você pisa não é mais apenas chão. Ele é a base da memória coletiva de todos que passaram por ali, e agora você, de alguma forma, faz parte dessa memória. Enquanto avança pela trilha, o caminho parece se abrir diante de você com mais clareza, como se a própria terra estivesse moldando-se para sua jornada. O vento que sopra nas folhas parece guiá-lo, e por mais que as sombras da floresta ainda cubram o caminho, não há mais receio. Você não está perdido. Você está sendo conduzido por algo invisível, mas inegavelmente presente. Ao longe, você avista uma grande rocha, um ponto de referência que chama sua atenção. Há algo de misterioso ali, algo que lhe parece importante. À medida que se aproxima, a sensação de conexão com o passado aumenta, como se os antigos habitantes da Terra estivessem lhe dizendo algo, como se essa rocha fosse uma espécie de marcador, um ponto de encontro entre o mundo visível e o invisível. A pedra está coberta por uma camada de musgo espesso, e marcas que não são visíveis à primeira vista começam a surgir à medida que você as toca. São inscrições, símbolos que falam uma linguagem que você não conhece, mas que de algum modo parece familiar. Cada curva, cada linha gravada na rocha, conta uma história de antigos rituais, de sabedoria passada de geração em geração. Você se ajoelha diante da rocha, suas mãos tocando as marcas gravadas, e uma sensação profunda de entendimento percorre seu corpo. Não há necessidade de palavras. Você sabe o que aquelas inscrições significam. Elas são a voz dos ancestrais, falando a você através do tempo, pedindo para que você leve adiante a verdade que eles protegeram com tanto zelo. Você sente uma responsabilidade, uma missão que vai além de sua própria vida. Algo mais está em jogo. Algo que você ainda não consegue entender completamente, mas que está começando a perceber. Enquanto reflete sobre o significado dessas inscrições, uma sombra se move na periferia de sua visão. Não é uma sombra ameaçadora, mas uma presença. Você se vira e vê uma figura solitária, um ancião, com um olhar penetrante e sábio, como se ele tivesse observado o desenrolar dos acontecimentos por muito tempo. Ele não fala, mas sua presença é imponente. Você sente que ele é um guardião, não de uma aldeia, mas de um conhecimento mais profundo, algo que só pode ser transmitido por aqueles que já atravessaram os limites do tempo. O ancião se aproxima lentamente e você sente a energia dele, uma energia calma e ao mesmo tempo poderosa. Ele olha para a rocha, depois para você, e em seu olhar há uma compreensão silenciosa. Você sabe que ele reconhece algo em você, algo que é parte do destino coletivo da Terra. Sem dizer uma palavra, ele estende a mão como se oferecesse uma sabedoria que não precisa de verbalização.
como se a verdade fosse algo que se transmite pelo toque. Você aceita sua mão, e ao fazer isso, sente uma onda de conhecimento percorrendo seu corpo, como se suas próprias células estivessem se abrindo para entender uma verdade que antes era inatingível. O conhecimento dos antigos, os ensinamentos dos espíritos da Terra, tudo começa a se conectar dentro de você. Você não é mais um simples observador. Você agora é um elo ativo na corrente da história. O ancião se afasta lentamente, sua figura desaparecendo nas sombras da floresta como se nunca tivesse estado lá. Mas o impacto de sua presença permanece, e você sente a energia de suas palavras não ditas pulsando dentro de você. A missão agora é clara. Sua jornada é mais do que uma busca pessoal. Ela é uma busca que conecta o passado e o futuro, ligando a sua história à dos povos que já viveram e aos que virão. Você olha para a rocha novamente, agora entendendo seu verdadeiro significado. Não é apenas um marcador de tempo. É um testemunho de que a terra, as pedras, as árvores, os rios e os ventos sempre falaram. E agora você é capaz de ouvir. Enquanto você se afasta da rocha, a sensação de conexão com a terra se intensifica. Cada passo parece mais firme, como se o solo estivesse oferecendo apoio, como se cada partícula de terra estivesse sussurrando palavras de sabedoria. O vento parece cantar em harmonia com o movimento do seu corpo, como se a própria natureza estivesse acompanhando sua jornada. Você não está mais sozinho. A floresta, que antes parecia um emaranhado de mistérios, agora se revela como uma presença viva que observa e guia. Você continua a caminhar pela trilha estreita, agora mais consciente do que está ao seu redor. As árvores que antes eram apenas sombras de um verde imenso, agora parecem ter personalidade. Cada tronco, cada folha, tem uma história, um papel na teia invisível que une todos os seres. A vegetação espessa parece se abrir para você, como se a própria floresta estivesse se afastando para dar passagem a algo importante. E então, você chega a um ponto de encontro. Não é uma aldeia, mas uma clareira. Um espaço onde o silêncio reina absoluto, exceto pelo som suave da água fluindo nas proximidades. Há uma pequena nascente, cujas águas parecem refletir a luz do sol de maneira quase mágica, criando uma aura de serenidade. O lugar é marcado por grandes pedras que formam um círculo perfeito, como se ali tivesse acontecido algum tipo de ritual ancestral. Você sente que está diante de algo sagrado, algo que transcende a compreensão imediata. As pedras, com suas superfícies gastas pelo tempo, parecem contar histórias silenciosas, como se fossem testemunhas de todos os acontecimentos que se desdobraram ali. Você se aproxima de uma dessas pedras, colocando as mãos sobre ela, sentindo a frieza de sua superfície. A sensação que lhe percorre é indescritível, como se estivesse tocando o próprio tecido do tempo. Neste momento, você percebe que as águas da nascente não são apenas água. Elas são a memória da terra. São as lágrimas dos antepassados que uniram o povo à natureza. Cada gota que flui é um fragmento de uma história esquecida, um pedaço de um passado que não deve ser apagado. E, ao observar a água, você começa a entender a profundidade do vínculo que une todos os seres da Terra. As águas não fluem apenas para o futuro, elas também voltam ao passado. O tempo não é linear, e você começa a perceber isso com clareza. As histórias dos antigos não são meramente lembranças de algo distante. Elas estão presentes, palpáveis em cada pedra, em cada correnteza, em cada árvore. Elas são imortais, e você agora é uma parte viva dessa memória. Ao longe você avista novamente o pajé, que se aproxima em silêncio, como uma sombra. Ele não diz nada, mas seu olhar é firme, carregado de um significado profundo. Você sente que ele compreende o que se passa dentro de você, como se ele tivesse visto tudo o que você está vivenciando. E ao se aproximar, ele toca sua testa com a ponta dos dedos, como uma bênção, transmitindo uma energia que você não consegue definir, mas que sabe ser essencial.
Você percebe que há um caminho diante de você, agora mais claro do que nunca. Não é apenas um caminho físico, mas espiritual. A floresta, o rio, as pedras, tudo parece apontar para uma única direção. E você, com a ajuda dos anciãos das memórias da terra e do conhecimento ancestral, está pronto para seguir. Os passos do pajé são leves, quase imperceptíveis, mas suas palavras ecoam como um sussurro suave no ar. Ele fala de um ciclo eterno, de como cada ser, cada elemento, tem seu lugar e seu tempo. A vida não é algo que se encerra. Ela se transforma, se renova, e a morte, na visão dos antigos, não é um fim, mas uma continuidade. É o renascimento constante da terra, das árvores, dos rios e dos seres humanos. Você faz parte desse ciclo. Sua existência é um elo, uma ponte entre os tempos. O pajé, com sua sabedoria silenciosa, guia-o até a beira da nascente, onde a água corre em um ritmo constante. Ele aponta para a correnteza, como se a água fosse a chave para o que você precisa entender. O rio é a linha que conecta tudo. Ele é o sangue da terra. Sem ele, nada se moveria. A água que carrega as histórias é o elo entre o passado e o futuro. A sensação de estar em sintonia com tudo o que o cerca é avassaladora. Você sente que está mais vivo do que nunca, mais conectado à terra e ao cosmos. Seu corpo, sua alma, tudo está em perfeita harmonia com os ciclos da natureza. E ao olhar para o horizonte, você sabe que a jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Há algo no futuro, algo que ainda precisa ser cumprido. Mas por enquanto, tudo o que você pode fazer é sentir. Sentir a água, o vento, as árvores. Sentir o ritmo do universo. Porque você agora entende, não é sobre chegar a um destino, é sobre se tornar parte da jornada eterna. O tempo, aquele elemento misterioso que se arrasta e corre simultaneamente, começa a se distorcer de maneira quase imperceptível. Quando você observa as águas da nascente novamente, elas parecem diferentes. O rio, com sua correnteza tranquila, agora carrega algo mais, algo que você não consegue definir com palavras. Talvez seja o peso da história, ou talvez seja o futuro se aproximando, mas há uma sensação de transição no ar. O mundo à sua volta parece estar em um estado de fluxo constante, como se estivesse esperando algo, como se estivesse à espera de um movimento, de uma ação. O pajé, com seus olhos penetrantes, percebe sua inquietação e, sem dizer uma palavra, gesticula para você seguir. Ele não precisa falar, você já entende. Você começa a caminhar mais uma vez, agora sentindo que a jornada toma um rumo mais profundo. Cada passo parece se alinhar com algo maior, algo que transcende sua compreensão imediata. E enquanto avança, o mundo ao seu redor se transforma. Floresta que antes parecia impenetrável agora se abre de forma diferente. As árvores, com suas formas sinuosas e raízes entrelaçadas, parecem ganhar vida própria, como se estivessem acompanhando seus passos. O som dos animais na selva muda, passando de um burburinho constante para um silêncio profundo, como se o próprio ambiente estivesse aguardando um evento que há muito estava prestes a acontecer. Você sente que está em sintonia com algo ancestral, algo profundo. Não é mais uma simples caminhada, é uma jornada de revelação. O pajé, com sua postura serena, continua à frente, guiando-o sem pressa. Ele parece saber exatamente onde está indo, como se tivesse visto esse caminho antes. Você o segue, mas é impossível não se perguntar: o que será que ele sabe que você ainda não entendeu? Você sente que está sendo conduzido a um lugar de sabedoria, a um centro de conhecimento que os antigos preservaram por gerações. O ambiente ao seu redor, agora mais silencioso do que nunca, começa a adquirir uma qualidade etérea, como se a realidade estivesse se desvanecendo. A linha entre o mundo físico e o espiritual se torna cada vez mais tênue. Você olha ao redor e percebe que, de alguma forma, está mais conectado com os elementos. O vento que passa por seu rosto parece mais real, mais presente. A terra sob seus pés, cada grão de areia,
Cada folha caindo das árvores, tudo parece mais vívido, mais palpável. A natureza, com sua eterna dança, está mais consciente de sua presença do que nunca. E então, você chega a um lugar inesperado. Não é uma aldeia, nem uma clareira, mas um círculo de pedras, grandes e imponentes como se fossem guardiãs de um segredo antigo. O círculo é perfeito, formado de maneira tão harmônica que parece ter sido construído pela própria mão dos deuses. No centro, há uma pedra que brilha suavemente, como se estivesse iluminada pela luz das estrelas, apesar de ser apenas o sol da manhã que a toca. O pajé se aproxima da pedra e, sem hesitar, coloca suas mãos sobre ela. Ele fecha os olhos como se estivesse entrando em um estado de transe. Você fica em silêncio, observando, sentindo o peso do momento. O ar parece mais denso aqui, como se a própria terra estivesse aguardando uma resposta. O silêncio se estende por um tempo indefinido, até que o pajé abre os olhos e, com uma calma profunda, faz um gesto para que você se aproxime. Quando você se aproxima, ele não fala, mas aponta para a pedra, como se estivesse transmitindo algo sem palavras. Você coloca suas mãos na superfície fria da pedra, e no momento em que o faz, uma sensação estranha invade seu corpo. É como se você estivesse tocando algo além da matéria, como se estivesse entrando em contato com uma energia que permeia o espaço e o tempo. O mundo ao seu redor parece desaparecer por um instante. Tudo o que existe é você, a pedra e a sensação de algo grandioso prestes a se revelar. E então, uma visão surge diante de seus olhos. Não é uma visão clara, mas uma sensação de imagens distorcidas. Como se você estivesse olhando através de uma cortina de névoa. Você vê os antigos habitantes da Terra, seus rostos severos, mas serenos. Você vê as árvores que antes pareciam apenas plantas, agora como seres vivos com seus próprios pensamentos e sentimentos. As pedras, que antes eram inanimadas, agora parecem pulsar com uma energia vital. E à medida que as visões se desenrolam, você entende: a Terra é viva. Tudo é conectado. Não há separação entre os seres humanos e os elementos naturais. Você começa a perceber que os antigos não viam a natureza como algo separado de si. Eles viam o mundo como uma rede interligada de vida, onde cada ser tem seu papel, onde cada árvore, rio, pedra e animal tem uma alma, uma essência que contribui para o equilíbrio do todo. Eles não dominavam a Terra. Eles eram uma extensão dela, uma parte do grande ciclo que a sustentava. Ao afastar suas mãos da pedra, a visão começa a desaparecer lentamente. O mundo volta ao seu estado normal, mas a sensação de conexão com a Terra permanece. Você sente que, de alguma forma, agora compreende mais profundamente o papel que a humanidade desempenha no grande esquema da vida. Não somos mestres da Terra, mas parte dela. Somos apenas um elo na longa cadeia de existência. O pajé observa, você com um sorriso sereno, como se soubesse exatamente o que você acabou de experimentar. Ele não diz nada, mas seus olhos falam mais do que palavras poderiam expressar. Você agora compreende que não há mais perguntas a serem feitas, apenas a aceitação daquilo que é. Com o silêncio ainda ressoando em seu peito, você segue. O pajé, que parece conduzi-lo agora por um caminho mais obscurecido, como se estivesse se afastando dos trilhos do cotidiano e entrando em um território de descobertas não ditas. O ar está carregado de um mistério pesado e você sente de maneira quase palpável que algo mudou dentro de você. Não é uma mudança externa, mas algo profundo, uma transformação silenciosa e invisível. Seus passos ecoam como se o próprio tempo os absorvesse, fazendo com que o caminho à frente se estendesse sem fim. A floresta ao redor continua sua dança eterna, mas agora, em vez de ser apenas um pano de fundo, ela parece ser uma presença viva, uma testemunha atenta de tudo o que está ocorrendo. As árvores, as pedras, os rios, cada elemento do ambiente parece estar consciente de sua importância nesse momento. O som da natureza, embora constante,
Parece agora um murmúrio distante, quase como um sussurro ancestral que atravessa gerações. À medida que vocês avançam, o pajé começa a cantar baixinho, uma melodia que se mistura com o som do vento e da água, criando uma harmonia que parece se unir com o ambiente. A canção não é apenas música. Ela carrega um poder, uma energia que transcende a simples combinação de notas. Ela é uma oração, um chamado para os espíritos da terra, uma invocação das forças que governam o mundo natural. Você não entende as palavras, mas sente o peso de sua verdade. Cada sílaba parece se infiltrar em sua alma, como se fosse parte de algo maior, algo que está além do alcance da compreensão humana. É como se você estivesse ouvindo não só o pajé, mas também a própria terra, o próprio espírito da floresta, que responde ao seu canto com uma força silenciosa e potente. Quando a melodia termina, o pajé para e aponta para a frente, onde a floresta se abre em uma clareira. No centro da clareira, uma árvore monumental se ergue, mais alta do que qualquer outra que você tenha visto antes. Suas raízes se espalham como braços acolhedores, e seus galhos parecem tocar o céu. A árvore é tão antiga que parece ter testemunhado o nascimento e a morte de incontáveis gerações, e seu tronco largo e imponente parece conter uma sabedoria infinita. O pajé se aproxima da árvore com reverência, e você o segue sentindo uma pressão crescente em seu peito, como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria para sempre a maneira como você vê o mundo. Ele coloca a mão sobre o tronco da árvore, e por um momento você sente que a terra toda estremece. A árvore, com sua presença majestosa, parece responder ao toque do pajé, como se estivesse viva, como se estivesse em comunhão com ele. E ao olhar para ela, você percebe que não está mais apenas diante de uma árvore. Está diante de um ser que tem uma consciência, uma alma. O pajé então se vira para você e faz um gesto para que se aproxime. Ao se aproximar, você sente uma onda de calor suave irradiando do tronco da árvore, como se estivesse em contato com algo antigo e cheio de energia. O cheiro da madeira, da terra e das folhas frescas preenche seus sentidos, e você sente uma conexão profunda com a árvore. A sensação é tão forte que quase parece que as raízes da árvore estão se entrelaçando com as suas próprias, ligando-o a ela de uma forma impossível de descrever. Ele olha para você com seus olhos penetrantes e pela primeira vez fala, mas suas palavras são suaves e carregadas de um significado que você ainda não consegue compreender totalmente. Aqui, nesta árvore, reside a sabedoria de nossos ancestrais. Ele diz com voz profunda. Ela guarda o saber de todos os seres que viveram antes de nós. Os espíritos da terra, do ar, da água, da vida e da morte se encontram aqui. Ele fecha os olhos e você, sem hesitar, segue seu exemplo, colocando sua mão sobre o tronco da árvore. Nesse momento, uma onda de imagens surge em sua mente, como flashes rápidos de tempos distantes. Você vê os povos antigos, suas cerimônias, suas danças ao redor de fogueiras, suas orações para os espíritos da natureza. Você vê as grandes migrações dos povos, seus encontros com os animais e os fenômenos naturais que influenciaram suas vidas de maneiras profundas. Você sente mais do que nunca que a Terra era um ser vivo, uma entidade que dialogava com seus habitantes de maneira silenciosa, mas poderosa. Essas visões passam em sua mente com a velocidade de um relâmpago, e por um instante, você sente uma conexão profunda com os antigos, com aqueles que caminharam por essas terras antes de você. Não são apenas lembranças, são fragmentos de uma verdade universal que atravessa o tempo, que une todos os seres que habitaram este lugar. Eles viveram com respeito pela terra, em harmonia com os ciclos naturais, sabendo que cada ação tinha uma repercussão no equilíbrio do mundo. Quando as imagens desaparecem, você se sente mais leve, como se algo tivesse sido compartilhado com você, algo que não pode ser descrito com palavras. Você abre os olhos e o pajé está à sua frente, com uma expressão tranquila. Ele acena com a cabeça como se dissesse: "Você viu o que precisava ver."
e sem mais palavras começa a caminhar novamente. A floresta, com suas sombras e luzes dançantes, parece agora mais acolhedora. O som dos pássaros e o murmúrio dos rios se tornam mais nítidos, mais reais, e você sente que a natureza inteira respira junto com você em um grande ciclo de vida e renovação. Você segue o pajé, agora com um novo entendimento, um entendimento profundo sobre a conexão entre todos os seres e a Terra. Tudo está entrelaçado. E por mais que você não compreenda todos os mistérios, sente que faz parte de algo muito maior. O céu começa a mudar de cor, passando do dourado suave para tons mais quentes de laranja e vermelho. A noite está chegando, e com ela, o silêncio profundo da floresta toma conta. Você sente a paz que vem com a chegada da noite, e ao olhar para o pajé, sabe que ele também sente essa paz, esse conhecimento profundo que atravessa o tempo e que nunca será esquecido. A noite cai de forma gradual, como uma cortina de veludo escuro que envolve o mundo ao seu redor. A temperatura diminui ligeiramente e você sente um frescor suave no ar, que agora é impregnado com os aromas da terra molhada e das plantas que começam a se fechar para o descanso noturno. O som da floresta, antes vibrante e animado, se transforma em algo mais íntimo, com o canto distante de grilos e o farfalhar das folhas que se movem com a brisa. A natureza, agora em seu ritmo noturno, parece respirando de maneira mais profunda, como se estivesse se preparando para um novo ciclo. O pajé, à frente, continua sua caminhada em silêncio, seus passos leves sobre o solo macio da floresta. Ele não se apressa, como se soubesse que o tempo aqui não é igual ao tempo que você conhece. Ele se move com a paciência de alguém que compreende os ritmos do mundo, os ciclos de nascimento e morte que a terra testemunha continuamente. Você o segue, sem questionar, sentindo-se guiado por um propósito que ainda é difícil de compreender plenamente. A caminhada continua, e a escuridão ao seu redor vai se aprofundando. As estrelas começam a surgir no céu, pequenas manchas, brilhantes que parecem flutuar distantes e imperturbáveis. Você sente o peso do infinito sobre sua cabeça, como se o céu noturno fosse uma imensidão sem fim, cheia de mistérios e possibilidades. Cada estrela parece estar em comunicação com a Terra, ligando o cosmos à vida cotidiana das pessoas da floresta. Depois de algum tempo, o pajé para novamente, e você observa à sua frente uma construção. Não é uma aldeia, nem uma cabana, mas algo diferente. Algo que você nunca imaginou ser possível em meio à floresta densa. É uma grande estrutura feita de troncos de árvores e cipós, com uma abertura ampla no centro, como uma entrada para algo sagrado. A construção tem uma energia própria, uma vibração que parece ressoar com a terra ao redor. Está claramente em harmonia com a natureza, sem tentar sobrepujá-la ou dominá-la. Ela parece se integrar ao ambiente de maneira orgânica, como se tivesse crescido ali de forma natural. O pajé se aproxima da entrada e faz um gesto para que você o siga. Você, sem hesitar, entra na construção. O interior é vasto, e a primeira coisa que chama sua atenção é a luz suave que emana das paredes, não de fontes externas, mas de uma irradiação interna, como se a própria estrutura estivesse viva. As paredes são adornadas com símbolos que você não reconhece de imediato, mas que parecem ter sido pintados com uma tinta feita de terra e minerais. Eles se entrelaçam, criando padrões que lembram as formas da natureza, as raízes das árvores, os rios que serpenteiam pelo território, as folhas que dançam com o vento. No centro da construção, há uma grande fogueira, com as chamas dançando suavemente, iluminando as faces dos presentes. Você percebe que não está sozinho. Outros membros da tribo estão reunidos ao redor da fogueira, todos com expressões sérias, mas serenas. O silêncio no ambiente é pesado, mas ao mesmo tempo cheio de uma tensão elétrica, como se todos estivessem aguardando algo. O pajé se aproxima de um banco de madeira e se senta. Ele gesticula para que você o faça também. Você se senta, observando os outros ao redor. O fogo, com suas chamas vibrantes, projeta sombras dançantes nas paredes da construção.
e a sensação de estar em um espaço sagrado quase cerimonial se intensifica. O cheiro da fumaça da fogueira mistura-se com o aroma da terra e das folhas úmidas da floresta, criando uma fragrância única que parece carregar em si a essência da própria natureza. Sem pressa, o pajé começa a cantar novamente, mas desta vez sua melodia é diferente, mais grave, mais introspectiva. As palavras que ele canta são diferentes das anteriores, mas ainda assim não são compreensíveis para você. O som da sua voz se mistura com o estalar da fogueira, criando uma sinfonia de sons primitivos que ressoam profundamente em seu ser. Você sente que o canto não é apenas para os ouvidos, mas para a alma, que ele está invocando algo mais do que uma simples melodia. O canto se prolonga por alguns minutos e você sente uma presença crescente no ambiente. O fogo, que antes parecia ser apenas uma chama viva, agora parece ter uma energia própria. As sombras que ele projeta nas paredes se tornam mais nítidas, como se começassem a ganhar vida. Em um dado momento, você fecha os olhos e quando os abre novamente, o ambiente à sua volta parece ter mudado. A construção não está mais vazia. Agora você pode ver figuras, sombras que se movem ao redor da fogueira, seres que não são inteiramente humanos, mas que têm uma presença poderosa e imponente. Eles estão aqui, ou talvez apenas na sua mente, como espíritos ancestrais observando você, guiando-o. Cada um desses seres parece carregar consigo um poder imenso, uma sabedoria que transcende o tempo. Você sente que esses espíritos, que são parte da terra, da água, do vento e do fogo, estão com você, oferecendo-lhe sua proteção e seu conhecimento. Você se sente profundamente conectado a eles, como se tivesse sido transportado para um outro plano de existência onde os limites entre o material e o espiritual desaparecem. O pajé continua seu canto, agora mais intenso, mais urgente, como se estivesse preparando todos ao redor para uma revelação. A sensação de reverência é palpável, como se todos estivessem compartilhando de uma experiência transcendente, uma comunhão com as forças naturais e espirituais que regem o mundo. O fogo continua a arder e as sombras dançam, e você sente mais do que nunca que está no centro de algo muito maior, algo que não pode ser explicado com palavras. O ritual está apenas começando, e você, de alguma forma, sabe que essa noite será decisiva para o seu entendimento do mundo, da terra e de si mesmo. O fogo à sua frente parece brilhar com mais intensidade à medida que o canto do pajé se aprofunda. Sua voz, cheia de emoção e de uma força ancestral, ecoa no espaço, reverberando nas paredes de madeira, se misturando com o som do vento que entra pela abertura da construção. As figuras que dançam nas sombras parecem se mover com a mesma fluidez do fogo, como se a própria energia da terra estivesse se manifestando em formas invisíveis ligadas ao canto do pajé. Enquanto você observa, começa a perceber uma mudança. O ar, antes fresco e agradável, começa a esquentar ligeiramente, como se a própria atmosfera estivesse reagindo ao ritual. A sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer se intensifica, e o peso da experiência toma conta de seu ser. Algo dentro de você se abre, e você sente a presença de forças além da sua compreensão. Você começa a perceber que não está mais apenas assistindo. Sua conexão com os seres ao seu redor, com os espíritos da floresta e da terra, começa a se aprofundar. De alguma forma você sente que está sendo convidado a participar, a entender a sabedoria ancestral que os outros carregam. As figuras à sua volta, que antes eram meras sombras, agora parecem se materializar um pouco mais, cada uma com uma presença única, com uma energia distinta que se irradia. Você sente que pode aprender com elas, absorver seu conhecimento e que elas de alguma maneira reconhecem você. O pajé se levanta lentamente, interrompendo seu canto. Ele se aproxima de você com um olhar que é ao mesmo tempo profundo e compassivo. Em suas mãos, ele segura uma pequena tigela feita de madeira, repleta de um líquido espesso e escuro. O cheiro que emana da tigela é forte, terroso e um pouco amargo, como se a própria essência da floresta tivesse sido condensada ali.
Sem dizer uma palavra, o pajé estende a tigela para você. O olhar dele, penetrante e sereno, parece guiá-lo a tomar o que ele oferece como um presente, ou talvez um teste. Você hesita por um momento, sentindo a força do momento, mas algo em seu interior, um impulso primordial, lhe diz que deve beber. O líquido é amargo na língua, mas há algo de misterioso e profundo em seu sabor, como se ele fosse uma chave para algo muito maior, algo que você ainda não compreende completamente. Assim que você termina de beber, uma sensação estranha começa a invadir seu corpo. É como se o espaço ao seu redor estivesse se dilatando, como se você começasse a se tornar uma extensão de tudo o que está ali: a terra, as árvores, o fogo, as estrelas no céu. Uma onda de calor percorre seu corpo e os sons da floresta parecem se intensificar, tornando-se mais nítidos, mais claros. Cada ruído, desde o farfalhar das folhas até o zumbido distante de insetos, é agora uma parte de você, como se você estivesse ouvindo não com seus ouvidos, mas com sua própria essência. O fogo diante de você se torna mais vivo. As chamas parecem dançar com uma energia mais palpável, como se quisessem se comunicar com você. O pajé ao seu lado observa em silêncio, seus olhos fixos nos seus, como se aguardasse algo. O espaço ao redor da fogueira se transforma em um cenário ainda mais surreal. As figuras sombrias que antes pareciam intangíveis, agora se tornam mais nítidas. Cada um dos espíritos se aproxima, e você percebe que eles não são simplesmente seres etéreos, mas energias vivas da floresta, do rio, das montanhas. Cada um carrega uma parte da sabedoria de seus elementos, uma história milenar que está esperando para ser revelada. Com um movimento suave, o pajé coloca uma das mãos sobre seu peito, como se quisesse transmitir uma energia diretamente para você. Ele começa a falar em um tom baixo, quase um sussurro, mas as palavras que ele usa não são mais incompreensíveis. De alguma forma, você entende que ele está compartilhando com você o segredo do equilíbrio, da relação intrínseca entre os seres humanos e a natureza, o fluxo constante entre a terra e o espírito. Ele fala de tempos imemoriais, de quando os seres humanos ainda não haviam se distanciado da natureza, quando cada árvore, cada rio, cada animal tinha um espírito que podia ser invocado e entendido. O pajé conta histórias de ancestrais que andaram por essas mesmas terras, que se comunicavam com os espíritos da floresta, entendendo os sinais que a terra oferecia. Ele fala de rituais que foram realizados desde tempos antigos, quando os primeiros seres humanos chegaram a essas terras, e de como esses rituais foram fundamentais para garantir a harmonia entre o homem e o mundo natural. Cada gesto, cada palavra, cada ação feita pelos primeiros habitantes era impregnada com um profundo respeito e compreensão das forças invisíveis que governavam a vida. À medida que ele fala, você sente uma onda de compreensão invadir sua mente. Você entende que não se trata apenas de um rito, mas de uma verdadeira sabedoria que foi passada de geração em geração, como uma chama que nunca se apaga, mas se adapta, se molda e se fortalece ao longo do tempo. Você começa a perceber a conexão profunda entre os seres humanos e a natureza, e a sensação de separação que muitas vezes sente do mundo ao seu redor começa a se desfazer. O pajé termina sua fala, e um silêncio profundo toma conta do espaço. As figuras ao redor da fogueira parecem desaparecer aos poucos, como se tivessem cumprido sua missão. O fogo, que antes queimava com tanta intensidade, começa a se apagar lentamente, suas chamas diminuindo até se transformarem em brasas. O som da floresta se torna mais distante, e você começa a perceber que a experiência que acabou de viver, com todos os seus elementos, está chegando ao fim. O pajé se levanta novamente e estende a mão para você, convidando-o a se levantar também. Você, sem hesitar, aceita o gesto e se põe de pé. A sensação que fica é de que algo foi revelado, algo profundo e imensurável. E agora, mais do que nunca, você sabe que faz parte de um ciclo muito maior. A jornada não acabou, mas algo dentro de você se transformou,
E a floresta ao seu redor agora não é apenas um espaço físico, ela é uma parte de você. E você é uma parte dela. A manhã chega lentamente, banhando a floresta com uma luz suave que filtra pelas folhas das árvores. O calor da noite ainda persiste no ar, mas agora você sente uma leve brisa, fresca e reconfortante que toca sua pele com a suavidade de um abraço silencioso. O pajé, agora em silêncio, começa a se mover pela clareira, seus passos tão leves que quase não fazem barulho. Ele parece ser uma extensão da terra sob seus pés, como se ele já fosse parte da natureza, fluindo com ela. Você o segue, sem pressa, sentindo-se mais conectado ao mundo ao seu redor do que jamais se sentiu antes. Cada folha que se move, cada pedra sobre a qual pisa, tudo parece imbuído de um significado profundo. Você não está mais apenas no mundo, você está com ele. E isso, de alguma maneira, traz uma sensação de paz inabalável. O pajé para diante de um grande tronco de árvore caído, a madeira escura e esculpida pelo tempo. Ele olha para a árvore com um semblante sério, como se estivesse esperando que algo acontecesse. O silêncio é profundo, como se o próprio ar estivesse aguardando. Você percebe que, embora o mundo ao seu redor esteja vibrante de vida, tudo está em um equilíbrio delicado, esperando o momento certo para agir. E então, como se atendendo a um chamado invisível, você sente uma leve vibração na terra sob seus pés. Uma sensação de que algo está se movendo, algo grande, algo que transcende o entendimento comum. O pajé então se ajoelha diante do tronco e você o segue. Ele faz um gesto lento com as mãos como se estivesse preparando algo e em seguida coloca a palma de suas mãos sobre a madeira. O toque dele parece estabelecer uma comunicação silenciosa, como se ele estivesse recebendo algo da árvore, algo que você não consegue ver, mas pode sentir. O momento é denso, pesado de significados ocultos. O pajé não fala, mas você sabe que ele está em sintonia com a árvore de uma maneira profunda e simbiótica, como se estivesse absorvendo uma sabedoria que só ela poderia oferecer. Depois de alguns minutos, ele se levanta e, sem dizer uma palavra, indica que você deve fazer o mesmo. Você se aproxima da árvore, sentindo a textura da madeira sob seus dedos. Ao tocá-la, uma onda de calor percorre seu corpo, seguida por uma sensação de frescor, como se você estivesse absorvendo a energia da árvore diretamente. É como se estivesse recebendo as memórias de um ser que viveu por séculos, observando o mundo ao seu redor, respirando com ele, compartilhando com ele os segredos que apenas a natureza conhece. Você fecha os olhos por um momento, permitindo que essas memórias fluam para dentro de você. Quando abre os olhos, percebe que a floresta ao seu redor parece mais viva do que nunca. Cada folha, cada galho, cada som que chega até seus ouvidos está carregado de um significado que antes parecia impossível de entender. A floresta não é apenas um lugar, mas uma rede vibrante de vida, uma rede que você agora faz parte. Você sente uma gratidão profunda pela terra que sustenta tudo isso, pelo ciclo infinito de vida e morte que mantém esse equilíbrio intacto. O pajé ao seu lado observa em silêncio. Seu olhar é tranquilo, mas seus olhos contêm um mistério, como se ele soubesse que algo está prestes a mudar, que o caminho que você está percorrendo é muito maior do que parece. Ele se vira lentamente e começa a caminhar de volta para o centro da clareira. Você o segue, mas algo em seu interior lhe diz que esse momento, esse toque com a árvore, é um ponto de virada. A natureza, com todos os seus elementos, agora está gravada em você de uma forma profunda. E essa conexão é algo que você carregará consigo para sempre. Quando chegam de volta à fogueira, você nota que a luz do dia já começa a se espalhar por toda a floresta. O pajé se senta novamente, sua postura serena, e você se senta ao seu lado, como se esse fosse o lugar natural onde você deveria estar. O tempo parece desacelerar, e por um instante, você sente como se o mundo inteiro tivesse parado de girar, como se esse momento fosse eterno, gravado no tecido do universo. O pajé então fala,
sua voz calma, mas cheia de sabedoria. O que você sentiu na árvore não é apenas um toque físico, mas um toque com o espírito da terra. A floresta não é algo que se observa de fora. Ela é algo que se sente, algo que se vive, que se respira. E agora você carrega essa conexão em você como um farol que nunca se apaga. A natureza fala com todos nós, mas apenas aqueles que realmente ouvem podem entender. Você respira profundamente, absorvendo cada palavra dele. Há uma paz dentro de você que você nunca soubera que existia, como se sua alma tivesse encontrado um lugar seguro, um lugar onde você realmente pertencesse. O mundo ao seu redor parece mais claro agora, como se as cortinas tivessem sido abertas, revelando um cenário que você não sabia que estava ali. O pajé levanta-se mais uma vez e começa a caminhar em direção ao rio que serpenteia pela floresta. Você o segue agora sem dúvida, sem hesitação. O rio parece ser um lugar de cura, e a sensação de renovação que ele transmite é palpável, quase tangível. Cada passo que você dá em direção a ele é como um passo mais profundo em sua própria jornada, em direção a um entendimento que transcende palavras. Quando você chega à beira do rio, o som da água corrente preenche o espaço ao seu redor. O pajé olha para o rio com um olhar pensativo e finalmente diz: a água leva tudo, mas também dá tudo. O rio, assim como a vida, é um ciclo de doação e renovação. O que você aprendeu até agora é apenas o começo, pois a vida, como o rio, nunca para de fluir. O som da água correndo no rio é constante, mas ao mesmo tempo parece ter um ritmo próprio, como se cada gota tivesse uma história para contar. O pajé, imerso em seu olhar profundo e silencioso, parece estar em sintonia com esse ritmo, como se estivesse escutando algo que você não consegue ouvir. Ele se ajoelha na beira da água, e você, obedecendo ao seu exemplo, faz o mesmo. As águas do rio não são apenas água, elas são o próprio espírito da terra, fluindo em um movimento constante de renovação. O pajé mergulha as mãos na água, e você faz o mesmo, sentindo o frescor que corre por seus dedos como se o rio estivesse lhe dando algo precioso, algo que você ainda não consegue entender completamente. Ele olha para você com seus olhos penetrantes e finalmente diz: o rio, como a vida, nunca é o mesmo em dois momentos. Ele está sempre em movimento, sempre mudando, mas seu destino final nunca muda. Ele busca o oceano, como todos nós buscamos nosso destino, mas assim como a água que se perde nas ondas, nunca deixamos de ser parte do todo. O rio é a representação daquilo que é eterno, mesmo quando parece se perder. Você sente uma sensação de humildade diante de suas palavras, como se ao entender o rio, você estivesse tocando algo maior do que si mesmo. Ele se levanta lentamente, ainda olhando o rio, e como se compartilhasse um segredo profundo, continua: essa água é a mãe que nos nutre, mas também a morte que nos purifica. Em cada correnteza há uma lição, e cada rocha que o rio encontra ensina a ele a suavizar sua jornada. Não importa o quão forte seja a corrente, o rio sempre encontra o caminho, sempre segue em frente, porque ele sabe que o ciclo nunca termina. Você respira profundamente, sentindo a intensidade do momento. A água, a terra, o ar, tudo parece estar interconectado em uma teia invisível. E você, de algum modo, agora entende um pouco mais sobre o que isso significa. O mundo, esse mundo antes de 1500, onde as florestas, os rios e as pessoas coexistem, não é apenas um lugar físico, mas um lugar espiritual, onde cada ser tem um papel a desempenhar, uma missão que vai além do simples viver. O pajé começa a caminhar de volta para a aldeia, e você o segue em silêncio, o coração pesado de pensamentos e reflexões. Ele não fala mais, mas sua presença é suficiente para que você saiba que a jornada ainda não terminou, que há mais a ser aprendido, mais a ser descoberto. Cada passo que você dá é como um novo despertar, uma nova camada da existência se revelando. Ao chegarem na aldeia, a fogueira ainda está acesa e as pessoas estão reunidas ao seu redor, compartilhando histórias e risos. Mas agora,
tudo parece mais claro, como se uma nova luz tivesse sido lançada sobre esse pequeno mundo. Você se senta perto da fogueira, sentindo o calor da chama que dança na noite. Os sons ao seu redor parecem mais ricos, mais profundos. Cada palavra, cada gesto é carregado de significado. O pajé se senta ao seu lado e, sem dizer nada, começa a olhar as chamas. A dança das labaredas, que antes parecia apenas uma distração, agora carrega um simbolismo novo. Você observa como as chamas parecem tomar formas, como se estivessem contando histórias de ancestrais, de seres que já caminharam por este mesmo chão, olhando para as mesmas estrelas. O tempo, de alguma maneira, perde sua rigidez. O passado e o presente se entrelaçam, e você sente pela primeira vez que faz parte de algo muito maior. O pajé se levanta novamente e se afasta em direção à margem da aldeia, onde as árvores começam a se erguer como gigantes na noite. Ele se vira para você, e seus olhos brilham com um conhecimento silencioso. Ele não precisa falar para que você saiba o que ele está tentando dizer. O caminho é longo, e o aprendizado nunca termina. Mas por agora, você está em paz, porque encontrou algo dentro de si que nunca poderá ser tirado. A noite cai completamente, e a aldeia se enche de um silêncio profundo, como se todos os seres ao redor, humanos e não humanos, estivessem compartilhando um mesmo momento de introspecção. O som do rio à distância, o farfalhar das folhas nas árvores e o sussurro do vento entre elas, tudo se mistura em uma harmonia quase mística. E, enquanto você olha para o fogo, agora compreende que o Brasil, antes de 1500, não era apenas uma terra cheia de florestas e rios. Era uma terra de conexões profundas, onde a natureza e os seres humanos não estavam separados, mas entrelaçados em um ciclo de vida, morte e renascimento. E no silêncio daquela noite, você entende que a verdadeira jornada é interna, e que o que você aprendeu hoje ficará com você para sempre, como uma chama que nunca se apaga.